Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Silva. Nós estamos aqui no projeto Educação Financeira. É uma parceria da Um Ótimo Empreendedor com o Centro Universitário Unifiel e o Bom Dia, Professor. Vamos falar de finanças pessoais? O objetivo é conscientizar e sensibilizá-lo da importância da educação financeira. E a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, né? É a orientação de hoje. Nós vamos falar um pouquinho de investimento. Nós não vamos ficar especialista em investimento. Eu não tenho pretensão nenhuma em deixar vocês especialistas. O grande objetivo do professor é fazer com que vocês consigam entender esse mundo financeiro, esse mundo dos investimentos e a partir daí criar um hábito de conhecer um pouquinho mais. Por quê? É comum que o investidor queira saber qual é o melhor investimento no momento. Sempre me perguntam para mim, falam assim, professor, qual que é o melhor investimento? É duro, né? Porque eu sempre falo, se eu descobrir qual que é o melhor investimento, com certeza eu ficaria muito feliz. Mas são conquistas, como é que eu posso dizer, pesquisas, estudos, que a gente pode minimizar os riscos, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí tem mas eu queria dobrar o meu capital em pouco tempo, é igual a Betina. A Betina falou que com R$ 1.500, ela em um ano ficou com um patrimônio de 1 milhão. É claro que ela falou errado, falou besteira. Até é possível você ter 1 milhão com R$ 1.500, mas não da forma que ela colocou. Ela colocou 1.500, é bem provável se de repente ela coloca 1.500 todo mês num determinado fundo ou ações, alguma rentabilidade, é possível que aconteça, mas não provavelmente não vai chegar a 1 milhão. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, tem uma coisa, né? A gente precisa entender os aspectos envolvidos nas decisões de investimento, né? Por exemplo, é aquela historinha, né? Não há almoço de graça, né? Como os americanos costumam dizer, no free lunch. Né? Não tem almoço de graça. Então, a gente precisa pesquisar. Quando você vai no médico, olha que interessante fazer essa analogia. Você vai no médico e aí você sente uma certa dorzinha. E eu tô com uma dorzinha aqui no peito. Aí pergunto pro médico. Aí o médico vai fazer o quê? Um diagnóstico. O consultor financeiro, quando você chega com um problema de finanças pessoais ou até mesmo com algumas alternativas, porque você não está com problema financeiro, mas quer que o seu dinheiro cresça. E aí você vai atrás de um educador financeiro, de um consultor financeiro. E quando você está doente, você vai atrás de um médico. E aí o médico faz a seguinte questão, fala assim, o que você está sentindo? Eu estou com uma dorzinha no peito. O médico ele não fala direto o que você tem. Ele precisa pedir para você, ele precisa saber algumas mais informações. E essas mais informações ele vai pedir para você exames. E aí você vai fazer uma bateria de exames. Com base nessa bateria de exame, ele vai se falar, olha, você está quase infartando. Olha, a sua pressão está alta. Olha, o seu colesterol está alto. E assim sucessivamente. Ok? E aí ele vai falar, se você continuar desse jeito, você vai infartar e infelizmente vai morrer. Então ele faz esse diagnóstico e aí solicita algumas medidas, né, para que vocês possam fazer e melhorar suas condições, sua condição de vida, né? Assim, o educador financeiro faz a mesma coisa. O educador financeiro, primeiro ele vai ver o diagnóstico, ver o que está acontecendo com você. Você está
muito devedor, você não está devedor, está sobrando dinheiro, o que que você quer fazer, qual o seu objetivo, o que que você quer fazer daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, qual é a sua renda. Então, é a mesma coisa, ele vai fazer um diagnóstico e vai dar opções para você, o que que você quer fazer. É claro que existe um risco, e é esse risco que a gente tem que entender no próprio mercado financeiro, né? Então, é uma coisa que a gente costuma dizer, da mesma forma que o diagnóstico médico leva a um tratamento diferente, os investimentos também devem ser escolhidos em razão dos objetivos de cada indivíduo, sua propensão a risco, eventuais restrições e compromissos assumidos, além do momento e da vida de cada um. Então, cada um tem o seu princípio, né? Princípio de vida. O que você quer fazer? Você quer poupar só por poupar? Eu não gosto disso, poupar só por poupar. Não é bem assim, né? Então existem alguns fatores importantes para analisar, que é o famoso risco, liquidez e rentabilidade, né? Então a gente está aqui falando, dando uma introdução do que nós iremos trabalhar hoje com vocês, essa parte de conceitos básicos de investimento. Como é importante a gente começar a entender um pouquinho. Não é só a poupança que o povo brasileiro vive. E, infelizmente, uma boa parte do povo brasileiro tem dinheiro na poupança. E aí tem que começar a mudar esse conceito. Mas para mudar esse conceito, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam e estudem um pouquinho, né? Ah, é muito complicado o negócio de investimento. Não, começa pelo básico. Tem alguns canais de YouTube que falam de investimento de uma forma básica. O próprio Arroz com Feijão do Mercado Financeiro fala uma economia muito simples. A minha proposta é essa, é falar uma muito simples que as pessoas possam entender e tomar decisões futuras, né? Esse é o Bom Dia, Professor. Vamos falar de finanças pessoais. Todo domingo de manhã eu estou falando 20 minutos, 30 minutos. O objetivo é que todo dia eu possa falar de alguma coisa de finanças pessoais para vocês, para que vocês possam colocar em prática no seu dia a dia. Legal? Bom, e aí essa parte de investimento, né? Como eu sou um dos disseminadores desse livro, Top Planejamento Financeiro Pessoal, a gente vai tocar um pouquinho dos pontos básicos de investimento. Eu já vou deixar bem claro. Eu não estou aqui formando especialista em investimento. O meu objetivo é fazer com que vocês consigam entender o mínimo possível de investimento para que vocês possam colocar em prática no seu dia a dia, para que vocês possam ver o seu dinheiro ele rentabilizar. É claro que a rentabilidade boa, liquidez e risco, não dá para juntar tudo isso, né? Eu quero ter uma liquidez boa, uma baita de uma rentabilidade. Essas três palavrinhas aí, ela é um tripé muito importante, né? Então, se eu vou escolher liquidez, a minha rentabilidade é baixa. Por quê? Eu quero liquidez rápida, eu tenho uma poupança, eu tenho o Selic, o Tesouro Selic, né? Eu tenho alguns fundos de investimentos que me rende baixo, mas eu tenho ele todo dia. Mas, em compensação, eu não tenho grande rentabilidade. Né? Eu não tenho grande rentabilidade. Liquidez e rentabilidade alta tem um pouquinho de risco. E aí é por isso que vocês têm que entender. Legal? Muito bem. Aplicar, investir, o que devemos fazer e o que podemos fazer. Né? É a grande questão, né? O que podemos fazer. Né? Então é que a gente tem aqui vou retomar com vocês, o tripé dos investimentos. Como eu comentei com vocês, esse tripé do investimento ele está associado a risco, liquidez e rentabilidade. É importante que vocês possam entender o que é risco, liquidez e rentabilidade.
quantas e quantas pessoas vão com o efeito manada nos YouTubers da vida aí, as pessoas que influenciam eles aplicarem, vão para a Bolsa de Valores que você tem um baita rendimento, você em um mês você pode dobrar ou até triplicar o que você colocou. Só que esquece que existe um risco calculado muito grande. Eu acho que eu digo que não é nem calculado, é calculado por quem conhece. Quem não conhece risco é literalmente uma roleta russa. Até o próprio Tesouro Direto é uma roleta russa. Nós vamos explicar, eu já estou explicando isso há um bom tempo com vocês, a parte de rentabilidade do Tesouro Direto, né? Então a gente tem aqui o próprio Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, ele é uma aplicação muito boa, mas você tem que entender como funciona o Tesouro Direto. Você tem que respeitar as regras do Tesouro Direto. Respeitando as regras do Tesouro Direto, associada aos seus objetivos, né? O que você quer fazer no futuro, aí é interessante. E aí você vai entender esse tripé de investimento, né? Por exemplo, risco, liquidez e rentabilidade, né? A gente sempre comenta com vocês, né? Não existe o melhor investimento, mas sim o mais adequado ao objetivo proposto. Se o objetivo for rentabilidade superior, ganhos acima da taxa básica de mercado, então se eu quero uma rentabilidade que está acima de uma taxa Selic, que é 2,75%, que está acima de uma poupança que deve estar por volta de chegando aí a quase 1,8% ao ano, ao mês não dá nem 0,18% ao mês. Se eu quero uma rentabilidade superior a 0,5%, a 1%, né, rentabilidade superior, e aí? Eu vou ter que abrir mão de uma segurança. Qual é essa segurança? A liquidez imediata. Não dá para ganhar risco, não dá para ter ganhos, rentabilidades superiores, se eu não abrir mão da minha liquidez, porque eu vou ficar com esse dinheiro por um determinado período e, de certa forma, pode até ser longo, né? E eu vou estar disposto ao quê? A assumir risco para tentar essa rentabilidade desejada de 2% ao ano, 2% ao ano não, de 5% ao ano, de 10% ao ano. Por exemplo, eu abri, né? Eu tenho uma carteira que eu acompanho chamada a carteira Stack Silver. A Stack Silver, ela tem um acompanhamento de várias ações, 6 ações ou 7 ações. Corremos o risco das ações, corremos esse risco, estamos cientes desse risco. Só que eu não estou querendo ganhar uma rentabilidade boa em um mês. Não foi um mês. A carteira começou na pandemia. Março, faz um ano que tem essa carteira. E essa carteira, hoje, o acumulado dela está girando em torno de 26% em um ano nesse período. Nossa, 26%, sim, porque houve um cálculo de risco, esperou ter atenção, ter um compromisso em ficar a longo prazo com essa carteira, gerou isso. Agora, se fosse para pensar mês a mês, no primeiro mês, na pandemia, caiu. Ficou negativa quase 10%. Mas não resgatamos. Aí mantemos essa carteira. E isso vale para todos os tipos de investimento. Quando você quer abrir mão da sua liquidez e quer uma rentabilidade, você vai correr risco para tentar alcançar essa própria rentabilidade, né? Quando o atributo mais relevante seu, agora eu estou invertendo, você quer uma segurança, você quer uma liquidez. Então, se você quer liquidez e segurança junto, então o seu objetivo é constituir um fundo ou uma reserva de emergência, como a gente está dizendo, o investidor vai ter que optar por um investimento de liquidez. E aí, quem é a liquidez? A gente vai estar falando com a poupança, um Tesouro Selic,
um CDB desses bancos que falam que rentabilidade diária com 100% de CDI, que você pode resgatar a qualquer momento. Isso, mas a rentabilidade dele é menos de 2%. Ou é 2%, 100% do CDI. Você entendeu? Entendeu? A rentabilidade que está associada, esse tripé, risco, rentabilidade e liquidez, é fundamental. É por isso que essa parte de hoje é uma aula conceitual, né? Por isso que a gente costuma dizer essa parte de investimento. É uma educação financeira. Ah, professor, já fala logo qual que é o que eu quero aplicar, que eu não quero esperar o vídeo até o final. Não, não é bem assim. Eu preciso conhecer alguns princípios básicos. E um princípio básico que a gente costuma, nós financistas falamos, é exatamente esse tripé. Então, esse tripé, ele tem aqui o risco. Vamos falar um pouquinho de risco? Bom, muitas vezes o risco é ignorado e é subestimado. Ah, isso aqui não vai acontecer não, para com isso. Estou tranquilo, vou arriscar mesmo. Né? O risco potencial de uma aplicação financeira deve ser conhecido, avaliado e aceito pelo investidor antes de selecionar a aplicação financeira. Você quer fazer a aplicação? Você quer aplicar na Bolsa de Valores? Você tem que estar ciente que aplicar em Bolsa de Valores, aplicar em fundos de ações, aplicar em fundos imobiliários, você tem um risco. Tem que estar ciente que você pode perder parte do seu capital. Entre risco, entre bolsa, entre ações, entre fundo de ações, eu sugiro que, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, não vá direto nas ações. Não vá. Porque se você for direto nas ações, eu vou em efeito manada. Olha, a Tasa tá legal, tá bem. A Magazine Luiza tá estourando, tá bombando. Tá bombando o ano passado. Esse ano, quem tem Magazine Luiza tá dando dor de cabeça. Os números estão caindo. As ações que chegou a bater 26 no final do ano, agora está 20, 19,80. Então, quem aplicou nesse período de janeiro para cá, infelizmente está perdendo. Mas quem está perdendo não resgatou. Quem está perdendo não vendeu, porque sabe do potencial dessas empresas na parte de gestão. Então está apostando nessa empresa no futuro, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Pergunta para quem tem Magazine Luiza há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Está ganhando, porque esperou, porque calculou o risco. Soube entender como é importante a formação de patrimônio num período longo. Isso é importante. Né? Então a gente tem que estar ciente exatamente nisso. O risco, né? Não existe investimento sem risco. Todos os investimentos têm risco. Por incrível que pareça, até a poupança tem risco. Mas o risco é bem pequeno, mas existe um certo risco. O risco é o país quebrar, que é muito difícil, mas é um risco. Né? O Tesouro Direto, você pode perder? Não. Se você respeitar os contratos dentro do que foi proposto, você não vai perder nunca. Vai até o final, do contrato. Se eu comprei um título para 2045 do Tesouro Direto, se eu comprei um título do Tesouro Direto para 2045, se eu for até o final, eu vou receber direitinho. É um risco soberano. Risco soberano. Né? Muito bem. Né? O risco estamos falando de risco, né? O risco está diretamente ligado à outra base do tripé. Ó, quem é o tripé? Risco, rentabilidade e liquidez. Ele está ligado diretamente à rentabilidade. Ó. Rentabilidade para tentar ganhar, mas o investidor deve estar disposto necessariamente a correr risco. Então, o risco está ligado diretamente à rentabilidade. Claro, quanto maior o risco, maior a rentabilidade, positiva ou negativa. Por que positiva? Porque eu posso estar bombando, ganhando muito dinheiro nesse risco, nessa ação.
nesse fundo de ação. Posso estar ganhando muito dinheiro, mas também posso estar perdendo. Então, a rentabilidade positiva ou negativa está associada diretamente com risco. Legal? Então, nós temos que correr esse risco se quiser a rentabilidade maior. E se a rentabilidade ela só vem maior quando você dá o tempo para as coisas. Se você não der o tempo e você ficar desesperado, é complicadíssimo, né? Os três principais riscos inerentes nesse investimento, nós temos aí o risco de mercado. Quem é o risco de mercado? É quem está comprando e vendendo essas ações. Aí o risco de mercado ele está associado, sabe o quê? Aos fatores políticos. Olha o que está acontecendo com a política nossa. É ministro saindo, é ministro entrando, é o Senado que não aprova a parte fiscal, é o Senado que não aprova o auxílio emergencial. Tudo isso afeta o próprio mercado e pode ser positivo ou negativo. Olha, o presidente escolheu um ótimo presidente do Banco Central ou do Banco. Olha o que aconteceu, o mercado ficou satisfeito, aí as ações sobem, a confiança no mercado volta. Olha, o presidente demitiu, o presidente do Brasil demitiu o presidente do Banco Central, ou o ministro da Economia. E aí? E aí o mercado fica indeciso e não estou confiando nesse país não. Quer saber de uma coisa? Vou comprar dólar, vou me garantir aqui. E aí começa a ter uma grande volatilidade, né? Então, os riscos de mercado. E os riscos de liquidez? É aquela caso, né? Por exemplo, as ações, eu posso vender ela a qualquer momento. Claro que eu posso. Mas, dependendo do momento que eu vender, eu posso estar perdendo, né? E existe alguns riscos de liquidez que a gente costuma dizer, que são aqueles riscos, por exemplo, você vai aplicar num CDB com uma baita de uma taxa de juros de 13% ao ano. Só que ele não vai deixar você resgatar daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Ele vai falar, ó, você só vai poder resgatar isso aqui daqui 5 anos. Então você tem um problema de liquidez. E o risco de crédito é exatamente o crédito, né? Como é que está o crédito para esse determinado setor? Como é que eu vou fazer? Né? E como é que está o fator da inadimplência? De quem vai pagar, quem não vai pagar? Olha como é que está essas instituições e assim sucessivamente. A gente tem, então, esse risco ele está associado a tudo. Quando eu consigo unir e minimizar o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado, fica tudo. Eu minimizo os riscos. Legal? Minimiza os riscos. Boa palavra, né, professor? E aí agora a gente vai para o outro, que não é risco, que agora é aquela coisa que eu quero me garantir. Né? Eu até falei, por exemplo, você tem um patrimônio maravilhoso que é um imóvel. O problema do imóvel é a liquidez. Dependendo da situação que eu tiver e eu preciso desfazer ele o mais rápido possível, eu não consigo vender ele com tanta facilidade. E se eu vender ele com tanta facilidade, eu posso perder determinado valor com base no preço do mercado. Bom, vou vender um imóvel de 300 mil, mas eu não consigo vender. Não consigo vender amanhã. Porque o cara que quer que eu venda amanhã, ele está oferecendo 200 mil. E aí? Legal? Bom, agora vamos para a liquidez. A liquidez, o que é a liquidez? Né? De um investimento. É a capacidade de transformar o capital investido, eu já falei isso, né, em recurso disponível a qualquer momento, por um preço justo, ou seja, que eu não perca. Então, por exemplo, se eu aplicar a poupança, se eu aplicar na poupança hoje, não dá para resgatar amanhã, porque se eu resgatar amanhã eu não tenho rendimento. Não dá para resgatar depois da manhã, se eu aplicar hoje. Só vai dar para eu resgatar com liquidez, mesmo com preço bem baixo, só daqui a um mês, 30 dias. Tesouro Direto já é diferente, o Selic. E se eu resgatar
ele amanhã. Se eu comprar hoje e resgatar amanhã, eu tenho uma rentabilidade, mas ela é bem inferior, mas existe. Aí eu teria que esperar também um mínimo de 30 dias para não ser descontado o IOF. Porque antes de 30 dias desconta-se o IOF, mesmo eu tendo rendimento. Mas quando você desconta o IOF num período curto, antes de 30 dias, é possível que o que você entrou saia com menos do que você entrou, por causa do IOF. Mas depois de 30 dias você tem uma certa liquidez, que é a própria taxa de mercado. Legal? Bom, o que assegura a liquidez de um ativo é a presença constante de compradores, né, dispostos a comprar o ativo que o investidor deseja vender. Então, a liquidez sempre vai ter gente comprando títulos do Tesouro Selic, por exemplo, sempre vai ter gente aplicando na poupança. Então, sempre vai ter dinheiro ali disponível, fácil para você tirar. Quando você não tem isso, você começa a criar uma escassez, e a escassez começa a entrar no risco, né? O mercado líquido é um mercado no qual os participantes podem realizar um grande volume de transações, e aí fica muito mais fácil, né? Pequenos impactos, ativos são negociados com facilidade e você pode ter o dinheiro seu a qualquer momento. Essa parte é a parte do risco. Então, não, eu falei de risco, né? Eu falei de risco. Eu falei de liquidez e agora vamos falar de rentabilidade. Então, o tripé, nós vamos fechar com o tripé de rentabilidade. Dos 3 atributos que nós gente costumamos falar, né, que seria rentabilidade, risco e liquidez, este rentabilidade provavelmente é o mais atraente. É claro que é o mais atraente. É o mais sedutor, é aquilo que eu mais quero. Mas ele é o mais perigoso, porque eu tenho que tomar decisões importantes. Se eu quiser uma rentabilidade alta, eu tenho que arriscar. Gente, antes do aumento da Selic de 0,75 pontos percentuais para 2,75, olha que interessante. A rentabilidade era baixa e sempre foi baixo, né? No último ano foi baixo. Então, você tem uma ideia, uma poupança rende ao mês 0,13% ao mês. 0,13%. Menos de 0,5%. Eu vou deixar esse dinheiro aplicado a 0,13%. Que melhore um pouquinho, vai. 0,20%. Não chega nem 0,5%. Ah, gente, o que eu faço? É muito pouco. Aí eu vou tomar uma decisão. Eu quero uma rentabilidade maior. Mas para eu ter uma rentabilidade maior, eu vou ter que correr o risco. Para eu correr o risco, eu vou ter que entender e conhecer quais são os ativos que eu devo aplicar. Acho melhor. Eu vi um amigo meu dizendo que ações é interessante. Fundos imobiliários também. Né? Fundo de ações também. Você quer saber de uma coisa? Eu vou comprar esse bagulho aí. Cuidado. Estude um pouquinho. Se você está pensando em entrar no mercado de risco, que principalmente que é o mercado a bolsa de valores, conhece um pouquinho. Não vai direto nas ações, não. Vai no fundo de ações. Por que fundo de ações? Porque lá tem várias ações e aí dilui um pouquinho o risco. Pode perder? Pode, claro, tem que estar ciente a perder. Mas também é diferente quando eu vou aplicar em uma ação específica. Se essa ação específica ela cai 10% e ela está dentro de um fundo, o fundo não cai 10%, porque está diluindo com as outras ações. Então, eu acho muito legal. Pega um percentual X, vou pegar 10%, sobrou um dinheirinho, eu vou começar a entender esse mercado, vou começar a estudar um pouquinho mais. Então, a rentabilidade ela é importante. Agora, mais do que nunca, é importante, porque nós temos juros a 2% ao ano, a 2,75%, poupança a 1,80%, alguma coisa assim. É muito pouco. Ao ano, ao mês é uma coisa irrisória. Bobear, às vezes, e eu estou perdendo até da inflação, porque a inflação é prevista para 4,5%.
Eu estou perdendo para a inflação. Eu estou tendo uma perda real. Então, por isso que eu preciso ter uma rentabilidade maior. Mas para ter uma rentabilidade maior, eu preciso arriscar. Né? Por isso que a gente acredita. Né? E outra coisa é importante. Ah, eu ganhei 20% ano passado. Eu ganhei na TASA 100%, dobrei. Mas isso não é garantia de rentabilidade para o futuro. A rentabilidade passada não te garante a rentabilidade futura, porque tem vários fatores que estão atrelados a isso, e é por isso que a gente tem que começar a entender todo esse processo. É muito importante a gente entender, né? E aí a gente tem alguns exemplos, né, que a gente costuma dizer. O próprio livro Top Planejamento Financeiro Pessoal, ele fala mais ou menos, né, aquela rentabilidade. O que é uma rentabilidade observada? É o retorno positivo ou negativo, obtido em uma operação no passado até o presente momento. Ela é normalmente expressa em percentual sobre o capital investido. Por exemplo, eu ganhei 5,2% do meu capital, ou eu perdi 2,4% em determinado período. É prudente qualquer estimativa de rentabilidade futura em termos absolutos. Então, é imprudente. Se a gente pensar no futuro que eu quero uma rentabilidade de 5%, é imprudência minha falar. Porque amanhã eu não sei, segunda-feira eu não sei como é que vai abrir a bolsa, como é que vai abrir as ações. Ela vai depender do próprio mercado, das informações geradas no mercado, e aí a gente começa a entender. Ah, legal, professor, então não vou sair das ações, eu vou para o Tesouro Direto. Está aqui o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é ótimo, título do Tesouro. Mas, por favor, você vai comprar um título, vai aplicar para um título de 2045, 2035, fica até o final. Porque se você não ficar até o final, você vai correr esse risco aqui. Vai virar uma bolsa de valores disfarçada. Eu sempre falo que o Tesouro Direto, ele é uma bolsa de valores disfarçada quando eu não respeito o contrato. O que é não respeitar o contrato? É eu resgatar antes do vencimento. Eu comprei um título para 2045 e eu não fui até 15 de agosto de 2045. Eu vou resgatar daqui 6 meses. Então, se você vai resgatar daqui 6 meses, você vai entrar nessa espiral aqui. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês estão vendo aqui. Tá vendo esse lado aqui? Esse aqui é o lado positivo da reta, ó. O preço tá alto. Quando o preço tá alto e eu comprei aqui, vamos supor que eu comprei a R$1 esse Tesouro Direto 2045. Com R$1 eu vou com ele até o vencimento de 2045, mais juros, ele vai ficar valendo R$2,50 até 2045. Perfeito? Ganhei 150%. Ainda tem o respaldo de você ser protegido pela inflação. Então eu tenho isso aqui. Tá vendo? Uma reta linear. Aí a pessoa resolve fazer o seguinte: não, eu vou resgatar antes. Legal. Comprei aqui em janeiro, vamos supor. Olha, em fevereiro. Olha que beleza, em fevereiro. Eu resgatei em fevereiro. Eu gastei aqui, ó. Bem nesse pontinho aqui eu resgatei. Sabe quanto que foi? Foi para R$2,50. Eu ganhei 150% nesse tesouro em um mês. Exemplo fictício. Porque tinha muita gente querendo comprar e o preço foi subindo. Né? Foi subindo. Por que tinha muita gente querendo comprar? Porque os juros futuros começou a cair. Começou a dar uma certa credibilidade, o governo está melhorando, as vacinas estão entrando, e aí o negócio começou a ficar bom. E o preço do tesouro começou a subir. E aí a pessoa falou: quer saber uma coisa? Eu vou vender a R$2,50. Vendeu a R$2,50. Ganhou dinheiro, está feliz da vida. E aí ele falou para uma outra pessoa
para um colega, para o primo, para o irmão, cara, entra no Tesouro Direto 2045, que no mês passado eu ganhei R$ 2,50, ganhei 150% de aumento. Nossa, que legal, sério? Aí o cara vai lá e compra onde? Compra com o preço do Tesouro mais alto, a R$ 2,50. Nossa, comprou mais alto, a R$ 2,50. Que loucura. Comprou. E aí, o que aconteceu? Mudança de governo, saída de presidente do Banco Central. Olha em março o que aconteceu em março. Março, vamos supor, voltou tudo fictício, mas isso é que acontece na marcação a mercado. Puxa, olha o que acontece aqui, gente. O título, ele ficou valendo 20 centavos. O cara que comprou a 2,50, agora está valendo 20 centavos. Entrou num desespero. Que raio de bolsa de valores? É uma bolsa de valores. Aí ele vendeu, perdeu o dinheiro. Aí teve um cara que captou e falou assim: puta, que legal. Oh, desculpa, gente. Puxa, que legal. Olha o Tesouro Direto 2045, ele tá 20 centavos. 20 centavos? Nossa, eu quero saber de uma coisa? Eu vou comprar. Aí ele foi e comprou o título do Tesouro Direto. Comprou a 20 centavos, aí o que aconteceu? As vacinas voltaram, apareceu mais laboratório, o Banco Central está fazendo uma política maravilhosa, aí o preço, do Tesouro subiu a 2. O cara que comprou a 20 ganhou, tá 2. Sendo que o outro que vendeu aqui a 20, se tivesse esperado, podia estar bem aqui. E assim sucessivamente. Isso é marcação a mercado. Olha, marcação a mercado. O mercado fica direto. É uma bolsa de valores disfarçada. E essa linha reta aqui a gente fala marcação na curva. É aquilo que o governo vai te pagar os 2,50 lá no final. Entendeu? É mais ou menos essa linha. Mercado acionário é um risco enorme, sem dúvida nenhuma, mas é importante que vocês possam entender. E a gente vai dar continuidade em outros investimentos, falar com vocês de outros investimentos, né? A ideia é que a gente comece a falar para vocês de rentabilidade esperada, né? Rentabilidade bruta, rentabilidade líquida. E aí aqui a gente tem os riscos, né? O risco de crédito e o risco de mercado. Eu vou só fechar porque eu acabei não falando um pouquinho do risco de crédito, só para fechar com o risco de crédito, né? Então, o risco de crédito está relacionado às possíveis perdas provenientes da incapacidade financeira de quem está emitindo esse título para você. Então, você está comprando, por exemplo, um CDB e esse banco não está com um problema sério. Ele está com problema de solvência e aí você pode perder aquilo que você aplicou. Então, mais ou menos nessa linha que a gente tem que tomar cuidado, né? Existem alguns títulos, né, que são garantidos pelo fundo garantidor. O fundo garantidor te permite. Então, por exemplo, o CDB, ele está dentro do fundo garantidor, né? Os fundos imobiliários parece que estão dentro do fundo, né? As LCA, LCI estão tudo garantido pelo fundo garantidor, a poupança, né? Agora tem outros tipos. O Tesouro Direto não está garantido, mas está garantido pelo governo. Beleza? Bom, vamos fechar por aqui a nossa aula. Aqui mostra o número de investidores. Isso é um papo para outra aula para a gente falar. Número de hoje, nós temos a população de 210 milhões, muito interessante. Hoje, em fundos imobiliários, nós temos aí quase 1 milhão de pessoas aplicando em fundo imobiliário. E no Tesouro Direto, nós temos 1.329.000. Né? Então, você tem aí um universo de investidores, quase 40 milhões de brasileiros, de investidores, na realidade de CPFs, né, que a gente costuma dizer. Só em Bolsa de Valores está gerando em torno de 3 milhões. Esse número aí não foi atualizado, eu não atualizei. Mas ele está por volta, acho que a última apuração deve ter sido
setembro do ano passado. Eu acho que subiu bastante isso aí. Eu acho que deve estar pulando aí quase 5 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Legal? E aí depois tem os aplicativos que depois a gente vai falar para vocês como é que vocês vão controlar as suas contas. Legal, gente? Bom, fica aqui é, um ótimo dia para vocês aí. Um bom dia, professor. Todos domingo de manhã. Bom dia, professor. Vamos falar de finanças pessoais? Pessoais? Essa é a educação financeira, uma parceria do Centro Universitário Unifiel, um ótimo empreendedor. E o bom dia, professor. Vamos falar de finanças pessoais. Essa é a nossa aula, se eu não me engano, 5 ou 6. Um abraço, gente. Até a próxima. Espero ser útil para vocês.